Aire, 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 aire. E lá vamos nós para mais aire. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu vou fazer um vídeo que eu já tinha prometido há muito tempo e eu tava enrolando, porque realmente é um assunto que eu já falei várias vezes. Mas vou fazer uma coisa um pouco mais estruturada aqui, tá bom? Tentar fazer um resumão de como funciona o aire, aproveitar e responder algumas perguntas que foram feitas nos últimos tempos no canal. Então, a primeira coisa é o que é o aire. E aí, começamos daí então, tá bom? O aire é anágrafe, italianos, residentes all'estero. Na verdade, anagrafe degli italiani residenti all'estero, que quer dizer os dados anagráficos. E quando a gente fala de anágrafe, a gente está falando de dados sensíveis, tá bom? Então, no caso específico, nome, códice fiscale, data de nascimento, filiação, endereço. No caso, endereço de residência, que a gente já falou várias vezes aqui no canal, que é diferente de domicílio. Mas na Itália tem essa diferença, em vários lugares não tem. Inclusive no Brasil não tem essa diferença. Então, o aire é exatamente isso. É onde você, italiano, ítalo-brasileiro, ítalo qualquer outra coisa, registra então que você, cidadão italiano, não mora dentro da Itália, não tem a residência declarada dentro da Itália, ok? Então, o aire é exatamente esse serviço onde você declara esta informação. Para que serve o aire? Vamos lá? Bom, para que serve o aire? O aire, ele tem várias funções. A primeira delas é realmente você estabelecer residência. Tá, e daí? Para que serve a residência, né? Se a residência serve na hora de você confirmar a sua cidadania italiana, porque na verdade a Itália, ela parte da premissa que você solicita o reconhecimento da cidadania no local onde você mora, uma vez que você é cidadão já, é importante você dizer aonde você mora. Primeiro por uma questão estatística, mas principalmente por causa de uma questão prática. Porque é no seu local de residência que você vai ter direito a emitir carteira de identidade quando é permitido, emitir passaporte, é onde você vai poder, no caso de países da União Europeia, renovar a sua patente de guida, que é a carteira de motorista, é onde você vai poder, por exemplo, votar, né? E é onde você vai, por exemplo, declarar impostos, portanto, você não fica devendo ao governo italiano, caso você não more na Itália. Porque se você é cidadão italiano e não se registrou no AIRE, você passa a ter uma dívida fiscal porque você nunca declarou imposto de renda na Itália. E isso é um problemão, ok? Então a primeira coisa é isso. Bom, é um direito, mas é também um dever você se inscrever no AIRE. Para quem é o AIRE, então? O AIRE é para a pessoa que transfere a sua residência all'estero, ou seja, aquela pessoa que não mora na Itália, pelo menos por 12 meses, ok? Ou aqueles que são nascidos em países fora da Itália, porque lembrando que italiano é por sangue e não por nascimento, beleza? Quem não deve se inscrever no AIRE? Então, quem não se inscreve no AIRE? Quem é italiano, que nasceu na Itália, mas que trabalha fora ou que saiu da Itália por um período inferior de um ano, por aqueles que são trabalhadores, que são stagionali, eu esqueci como é que traduz isso, sazonais, significa o seguinte, eu trabalho aqui, eu moro na Itália, mas eu trabalho por um período e depois eu volto, né? Eu fico nesse indo e vindo, então não devo me inscrever ao AIRE. Para aqueles que são funcionários de papéis estabelecidos pelo Estado, né, italiano fora da Itália. Então, por exemplo, sei lá, pessoas que trabalham em consulados, pessoas que trabalham em serviços oficiais italianos fora da Itália, ok? E os militares italianos que não nasceram, que nasceram na Itália, mas que não moram mais na Itália, beleza? Para esses, então, o AIRE é uma obrigação, ok? Inclusive os italo-brasileiros que não nascem, que não moram na Itália, tem que se registrar. Bom, como funciona então a declaração do AIRE, né? O AIRE é efetivamente a comprovação de residência fora da Itália.
E aí, como cada país tem mais ou menos uma regra, apesar de que muitos países têm regras bem parecidas, você vai depender do país onde você mora, porque a legislação local define o que é comprovante de residência naquele local. Então, vou pegar um exemplo que é o Brasil, que é bem simples, e Portugal é bem parecido, tá bom? Quer dizer, mas a gente já chega lá. Então, por exemplo, se você é brasileiro, você fez a sua cidadania, reconheceu sua cidadania na Itália e voltou para o Brasil. Você precisa declarar a sua residência no Brasil. O que você vai fazer? Vai entrar no consulado, vai entrar no site que eu vou deixar aqui, que é o site do Fastit. E lá, o que você vai... da Farmesina. O que você vai fazer? Você vai entrar lá, você vai se cadastrar, você vai criar um usuário e uma senha. Esse usuário tem que ser... Gente, eu tô pensando muito em italiano. Legato, não é legato, é nem colegato. Bom, enfim, esse usuário tem que ser uma conta de e-mail que você tem acesso. E você vai estabelecer uma senha, e tudo bem, você vai entrar lá, tem algumas regras, não tem muito problema. Uma vez que você entra, você escolhe qual é o país que você vai declarar, então, a sua residência, ok? Na verdade, também, dependendo de como você fizer o caminho para acessar, você já vai cair no Fastit do local onde você mora. E aí fica até mais simples, mas de qualquer modo você tem que se registrar, ok? Então, uma vez que você se registra, você tem que informar a sua carteira de identidade, você vai mandar código fiscal, então tem também um formulário para preencher. Você baixa esse formulário na hora de fazer a requisição, preenche ele à mão, escaneia e sobe ele de novo. Você vai subir os seus documentos de identidade e você vai subir o seu comprovante de residência. No caso de quem mora no Brasil, normalmente é considerado comprovante de residência, aquilo que é considerado comprovante de residência também na resolução do Bacen 2021, que é a mesma coisa que se usa para abrir conta em banco, que é conta de água, luz, telefone fixo, internet, ponto. Conta de banco, conta de não sei o que, não serve, ok? Em Portugal não é diferente, tá? Na França também não é diferente, na verdade estou falando porque foram os países que eu passei. Também não é diferente, são mais ou menos os mesmos documentos, ok? O que é importante sobre o AIRE? Lembrar que você necessariamente precisa desses documentos atualizados, normalmente com a data de 90 dias, tudo bem? Quem é que precisa fazer o AIRE então? Vamos lá. Aí você fala assim, tudo bem, mas eu preciso declarar o AIRE? Sim, mas eu moro na Europa, né? Então, no caso de Portugal ou da França, por exemplo, no caso de Portugal especificamente, o que você precisa fazer? Você não precisa necessariamente do CRUE, que é o seu registro de o certificado de registro da União Europeia, ok? Mas se você mora numa casa onde tem outras pessoas familiar, do mesmo núcleo familiar, registrado na Itália, você pode fazer um registro só e declarar todo mundo ao mesmo tempo. Então, como funciona? Por exemplo, você é o seu companheiro, companheira, marido, esposa, etc. Desde que reconhecidos pela lei italiana, ou seja, legalmente, né, reconhecidos, e filhos menores de 21 anos, ou até maiores de 21 anos, desculpa, de 18, mas que sejam dependentes econômicos e declarados no AIRE como núcleo familiar, ok? Porque a gente está falando aqui nesse caso de questões fiscais. Então você precisa considerar também isso. Não adianta a gente falar assim, tudo bem, então eu faço uma conta para mim, uma conta para minha filha, uma conta para meu marido. Não. Se há um núcleo familiar, a gente vai fazer uma requesta só, uma requisição só, ok? Então a gente manda os documentos de identidade de todo mundo e a gente manda uma comprovação de residência, porque todo mundo mora na mesma residência, ou seja, cada requisição é para uma residência, tudo bem? E quando a gente tem o caso, por exemplo, de uma pessoa que mora, né, com um filho menor de idade, mas que não é filho da outra parte de um italiano, como funciona? Nesse caso é a mesma coisa, então você tem que informar a identidade do italiano que mora na casa, ok? Você vai informar a identidade do menor, você vai mostrar a comprovação de residência e você precisa inserir também, respeitando sempre a lei italiana que não muda, os documentos de identidade válidos para aquele país do outro genitor e o ato de ascenso assinado. Então, tudo isso vai fazer parte para você declarar residência naquele lugar, entendeu?
Sempre voltando, é sempre a mesma coisa. Ah, mas a outra parte não mora lá, não interessa. Porque é um filho menor de 18 anos. Então, você, para declarar, também precisa fazer juntar esses documentos. Por quê? Porque senão você não consegue, por exemplo, pedir o seu documento de identidade, desculpa, o seu documento de viagem para o seu filho, né? Apesar de que você vai ter que apresentar o ato de ascenso de novo quando você for fazer o passaporte. Mas se você não fizer isso, você não consegue declarar a residência do seu filho. E se ele não for residente em lugar nenhum, não tem emissão de passaporte, ok? Então lembra sempre disso. Quando a declaração é individual, quando dentro da mesma residência mora um italiano que não tem vínculos de família e, portanto, fiscais com outras pessoas da mesma casa. Quando é em grupo, quando dentro da mesma casa, com o mesmo comprovante de residência, tem todas as pessoas do mesmo núcleo familiar, sendo marido, mulher, esposa, companheiro, companheira, etc. E filhos menores de idade. Né? Ou mãe também, que é o caso, né? Por exemplo, às vezes até sua mãe, e aí ela também depende de você. Então, também é o caso de inserir ali. Ok? Isso é importante, de novo, por quê? Porque você regulariza a situação de todo mundo. Então, todos os italianos declarados ali, o que vai acontecer? Todos os italianos declarados ali, eles têm direito a voto, eles têm direito à emissão de documento, eles têm direito à emissão, renovação da carteira de motorista, caso tenha sido emitida na Itália. Ok, tá claro até aí? Tem alguma dificuldade? Coloca aqui embaixo, coloca as suas perguntas e vamos para o próximo passo, porque é super simples o site. Ah, mais uma coisa. No meu caso, né, por exemplo, eu morei na Itália, aí eu fui para França. Aí eu mudei da França, né, desculpa, me registrei no Aire da França, e aí eu fui obrigada a mudar de Aire de novo, porque eu vim para Portugal. Então o que acabou acontecendo? Eu tive que mudar o meu registro no Wire, porque você só pode ter um e-mail cadastrado no Wire. E esse e-mail está ligado ao local onde você é registrado a sua residência. Então, o que aconteceu? Eu tinha e-mail principal 1, e aí ele não tinha registro nenhum. Na verdade, ele tinha registro em São Paulo, porque na verdade, não tinha, na verdade, em registro em São Paulo. Eu tinha mandado coisa, mas não tinha registro. Esquece. Eu tinha o e-mail 1, estava registrado na Itália, aí eu fui para a França, então eu fiz um cadastro no Aire e usei aquele e-mail principal. Quando eu vim para Portugal, a primeira coisa que aconteceu foi eu não consigo usar esse e-mail 1, porque esse e-mail 1 está marcado para a França. Então o que eu tive que fazer? Descadastrar meu e-mail da França e cadastrá-lo de novo em Portugal. Parece meio estúpido, mas funciona, tá? Ou então você cria um terceiro e-mail, segundo e-mail, terceiro e-mail, quinto e-mail e cria uma nova conta, mas os dados são sempre os mesmos, então dá um certo trabalho. Eu acho mais fácil você descadastrar e depois cadastrar de novo num outro Aire, numa outra localidade, que é mais simples. Ok? Bom, vou mostrar um pouquinho como é que é o site e a gente já resolve isso de uma vez por todas. Até porque agora, ultimamente, andou mudando durante a pandemia, tá? Peraí. Bom, eu podia testar aqui a minha... Olha lá, tem uma falinha, uma folhinha aqui. Vocês vão me perdoar porque eu não estou usando exatamente o recurso do computador, então ainda vai ficar meio falhada aqui a transmissão da informação. Mas é só para você ver. Esse é o site, eu vou deixar esse site aqui. Não importa muito para onde você vai fazer o login, tá bom? Então olha lá. Se você tiver que se registrar, é aqui, você clica aqui. E aí, vamos lá para baixo. Você coloca um e-mail pessoal, você declara que você viu todas as informações, então você lê as informações sobre a privacy, você vai informar os seus dados pessoais, você vai escolher qual é a localidade que você... deixa eu ver se eu insiro um e-mail aqui qualquer que a gente possa... é que o meu e-mail já está registrado, então vai ficar mais difícil de mostrar, mas ele vai abrir todas essas opções e aí você registra. Então você tem que informar o endereço pessoal de e-mail, tem que informar a password que você vai usar, né, a senha. Você coloca os seus dados pessoais que vão ser pedidos. Você coloca a localidade exatamente para escolher o consulado de competência e depois você clica em registrar. É isso. E claro, você tem que ser cidadão italiano. Uma vez que isso é feito, olha lá. Vamos botar lá na nossa home. Você, na verdade, no primeiro acesso você já
é direcionado para o login, mas se não, você entra com login, usuário, senha. Se você esqueceu a senha, você pode clicar aqui e pedir para mudar, então ele manda um link lá para o seu e-mail registrado, senão você vai para o login, ok? Espera um pouquinho que eu já vou te mostrar como é que faz quando entra com o login, peraí. Eu vou fazer assim, que aí você não vai ficar vendo os meus dados, tá vendo? Mas tá lá, sou eu. E aí você entra então e começa a olhar. Então você pode entrar aqui, por exemplo, no Aire. Na verdade, ele tem várias informações aqui nesse site, né? Mas uma delas é realmente o tal do Aire. Se você entra aqui, você vai ver solicitações. Peraí, deixa eu sair aqui do procedimento guiado. E aí você vai fazer então as solicitações, que é pedir a inscrição no exterior, visualizar os meus dados anagráficos ou então comunicar a variação da própria residência. No geral, tem algumas perguntas que aparecem, e aí é guiado, né? Na verdade, é autoguiado. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ai, meu Deus. Não, tudo bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se ele tem opção de língua. Não tem. Muito bom, fantástico. Achei que tinha opção de língua, não tem. Nada como um bom tradutor para te ajudar. Eu não sei se... Eu falo isso porque eu falo italiano, então não é tão problemático. Mas se você não falar italiano, você pode ir copiando aqui os textos, tá vendo? E passar para o tradutor do Google, não há um problema. E tá tudo bem. Bom, uma vez que você vai lá, por exemplo, na comunicação de mudança, você vai lá no serviço e... Peraí, vamos lá. Cadê o serviço? Isso. E você vem então e comunica, ó lá, o câmbio de residência. Então você visita o site da sede consular para verificar quais são os documentos. No caso, deixa eu fazer uma pausa aqui para vir para o meu lado agora. Vou lembrar só para terminar esse vídeo. Se você estiver mudando para o mesmo país, você vai continuar no mesmo AIRE, né? Vai continuar no mesmo consulado. AIRE não, no mesmo consulado. Então, os documentos são praticamente os mesmos, com a diferença que, obviamente, você vai, em vez de colocar um comprovante de residência de uma casa, você vai botar da outra. Se você está mudando de país, então muda mesmo. E aí, tem várias coisas que podem ser consideradas. Então, por exemplo, aqui em Portugal, o que eles consideram como comprovante de residência? Eles consideram água, luz, contrato de moradia, mas tem que estar registrado nas finanças, ou então contrato de trabalho que também esteja registrado nas finanças, que seja não temporário, né, aquele indeterminado. Você pode usar. Isso é legal porque se você vem a trabalho, né, e é contratado para um trabalho aqui, e na verdade você ainda não tem contrato de casa, essas coisas todas, porque é um troço que demora, o contrato de trabalho às vezes é mais rápido, né? Você chega, vai na finança, faz o seu NIF, faz não sei o que, faz aquilo outro, faz o contrato de trabalho, manda e acabou, porque os seus documentos italianos você já tinha mesmo e tá tudo certo, ok? Mas se você não tiver, e aí você estiver vindo e precisar, né, efetivamente usar algum documento de consumo, né, alguma conta de consumo ou então um contrato de residência, também pode ser, ok? Em São Paulo a gente já falou, tem que ser esses documentos, no Brasil, desculpa. Na França, são quase os mesmos documentos que, na verdade, são os mesmos documentos, né, do Brasil. E aí, de novo, convido você, então, a verificar dentro do site do local onde você está indo, quais são os documentos necessários para aquela localidade, ok? Se você tem dúvida, coloca aqui embaixo. Se você tem pergunta, coloca aqui embaixo. Se funcionou para você, você coloca aqui embaixo. Se você gostou, coloca o like aqui. Se você não gostou, também coloca um dislike aqui, não tem problema não. A gente vai crescendo junto, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!